Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje aqui de educação ambiental, certo? Aula 10. Hoje nós vamos começar a falar sobre a evolução do contexto ambiental, certo? Esse material foi feito em cima da apostila Gerenciamento de Resíduos. Logo em seguida, eu creio que na próxima aula nós já vamos começar a falar a questão dos resíduos. Hoje nós vamos falar desse contexto da evolução do contexto ambiental e para a gente falar dessa evolução, a gente tem que falar, por exemplo, da questão, o que está relacionado, por exemplo, à questão ambiental, quando se fala de crise. Olha essa imagem para a gente ver aqui do slide 2, vai dizer assim, crise ambiental. Eu coloquei essa imagem para a gente analisar ela e refletir o quanto ela representa no contexto quando se fala de crise ambiental. Quando se fala de crise ambiental, a gente vai entender hoje que um dos fatores primordiais quando se fala de crise ambiental está relacionado a essa imagem. Espero que até o final da aula a gente possa compreender essa situação. Crise ambiental, quais são as causas? Quais são as principais causas quando se fala em crise ambiental envolvendo o meio ambiente? Relação predatória e dominadora da natureza. Quem faz essa relação? O homem? Claro que sim. Exploração predatória dos recursos naturais. Excessivo consumo de recursos naturais por uma pequena parcela da população mundial. Uma população de primeiro mundo consome muito mais recursos naturais que uma população de baixa renda. A apropriação das riquezas produzidas pela sociedade. Uma pequena parcela da população apropria dessas riquezas e explora ela. Outro fator que é considerado importante, aumento da população mundial. Alguns falam que isso é uma das grandes complicações ambientais. Intensificação do processo de industrialização ao longo desde o século XVIII para XIX até hoje, o processo de industrialização. Intensificação do processo de urbanização. Isso só para a gente citar alguns exemplos de causas que está relacionada à questão da crise ambiental. Nesse slide aqui, que vai falar da evolução do contexto ambiental, é preciso a gente entender que essa crise, ela é relevante, e só que a gente tem que analisar essa crise desde o início da sua origem. Quando se pensa em crise, quer dizer que algo está em desequilíbrio, diferente de equilíbrio. Quando se tem um equilíbrio, você não tem crise. Quando tem um desequilíbrio, tem crise em qualquer contexto. No contexto ambiental, a gente trabalha da seguinte situação. Quando se fala, por exemplo, dos componentes de origem, a gente tem que falar de quem? Segundo relatos, a primeira crise ambiental vai surgir quando o homem se torna sedentário, quando ele começa a conviver em grupo. Quando ele vive em grupo, ele vai se tornar o quê? Sedentário. E, consequentemente, ele vai o quê? Necessitar de mais recursos. E, consequentemente, esses recursos vai gerar um processo de poluição ao longo da história. Então, os principais componentes que se fala, por exemplo, de crise ambiental, envolve um triângulo equilátero. Equilátero que as três partes são iguais, envolvendo a população, recursos naturais e poluição. Então, esse triângulo é que está relacionado aos principais componentes da crise ambiental: população, recursos naturais e poluição. Ao longo dos anos, o aceleramento do crescimento populacional trouxe como consequência uma demanda maior do consumo de recursos naturais, principalmente nas áreas consideradas urbanas ou mais habitadas, né? Tanto renováveis, os recursos naturais renováveis, quanto os não renováveis. O que seria então recurso natural? A gente já falou isso em algumas aulas, mas é importante a gente recapitular aqui. É qualquer insumo de que os organismos, as populações, os ecossistemas necessitam para manutenção, não só o homem, qualquer organismo, para sua manutenção envolve os recursos naturais. Aqui eu coloquei uma imagem aqui nesse slide 6, só para a gente ter uma ideia da questão, por exemplo, da poluição.
a poluição no mundo, que causa um impacto muito grande na questão ambiental, principalmente questões climáticas. Depois eu coloquei esse slide aqui 7, que ele vai trabalhar a questão do aumento da população mundial ao longo dos anos. Isso aqui é uma projeção, certo? E só para a gente ter uma ideia, uma noção do crescimento. Em 1990, tinha 5,3 bilhões de pessoas no mundo. Em 2017, 7,6 bilhões. A probabilidade em 2030 é 8,6 bilhões. Em 2050, 9,8 bilhões. Em 2100, 11,2 bilhões. Isso quer dizer o quê? Uma quantidade maior de recursos para essas pessoas consumirem. Lembrando que essa população mundial já cresceu numa proporção maior. Hoje cresce, mas em proporção menor se comparar às outras épocas, né? E isso, querendo ou não, quando se cresce a população, existe uma demanda maior em relação aos recursos. E, consequentemente, isso pode gerar uma ideia de desequilíbrio ambiental. Daí uma ideia relacionada à questão da crise. Essa terceira imagem aqui, ela está relacionada, eu não coloquei o script aí escrito, está relacionado aos recursos naturais. A água, a vegetação, o sol, a questão das geleiras, certo? As águas do mar. Isso tudo é relacionado o quê? À questão dos recursos naturais, que ele é primordial para a vida em nosso planeta. Classificação dos recursos naturais, como eu já falei, existe dois, os renováveis e os não renováveis. É importante em destacar que a utilização dos recursos renováveis supera a capacidade máxima de sustentação do sistema. E esse recurso passa a ser não renovável, ou tentando explicar aqui para você entender. Quanto mais você usa um recurso renovável, o que ocorre? Com o tempo, você pode superar a capacidade do sistema. Quanto mais população usa, vai faltar. Então, quando ele falta, ele passa a ser considerado não renovável, certo? Aqui essa figura aqui 1.3 tem uma classificação dos recursos naturais, renováveis, água, ar, biomassa, vento. Não renováveis, minerais não energéticos, né, como fósforo, cálcio, entre outros. Minerais energéticos, combustíveis fósseis, urânio e entre outros aí. Então a gente sabe que no ambiente de trabalho, seja ele qual for, a gente usa esses dois recursos, renováveis e não renováveis. Infelizmente, ao longo da história, a gente percebe que a população sempre utilizou, às vezes, mais os não renováveis. Hoje se melhorou a conscientização, mas isso ainda é pequeno diante da demanda. Aqui tem outro slide que vai falar como podem ser os recursos naturais, né, os termos renováveis e não renováveis. Renováveis, recursos que não se esgotam da natureza, em que em vez a sua renovação permanece. A gente tem alguns recursos considerados renováveis, né? Porém, se ele perder o ciclo, ele é considerado não renovável. Não renovável é que se esgota na natureza, não tem a capacidade de renovação, né? No tempo útil para o homem consumir. Então, infelizmente, a gente tem várias situações envolvendo a questão dos recursos não renováveis. Exemplo claro são os combustíveis fósseis. No slide 13 aqui, vai falar dessa evolução do gerenciamento ambiental. Como que se deu o processo evolutivo quando se fala de gerenciamento ambiental? Aí tem de 1960, que o primeiro conceito está relacionado à ideia de saneamento básico. Depois você tem 70, controle de poluição. 80, planejamento ambiental. Em 1990 vai surgir a ideia de gestão ambiental, certo? Nessa evolução do conceito de como funciona o gerenciamento ambiental. Isso pensando no ambiente de trabalho, né? Primeiro você tinha saneamento básico, que foi a primeira ideia de gerenciamento ambiental. Aí, em 1990, gestão ambiental. No slide 14, tem outra, continuando a sequência. Já entre 2000 e 2010, a gente tem que ter essa sequência. Gestão integral de segurança e saúde no meio ambiente. Olha aqui que já entra a questão da segurança e saúde no meio ambiente. Tem a responsabilidade social e a qualidade total, né? Esses componentes
que trabalha com a ideia de gerenciamento ambiental, ele vai ser um fator positivo na questão financeira para a empresa e para os governos, porque vai ter uma imagem da empresa, se a empresa tem um compromisso ambiental ou não, se ela consegue reduzir custos. Hoje você trabalha, por exemplo, em questão de energia solar, reutilização da água, né? Isso envolve um processo de melhoria contínua na empresa, tudo bem? Então a gente falou de 1960 até 2010, nessa evolução do conceito de gerenciamento ambiental. E aqui tem 3 exercícios para a gente fazer hoje ao longo da aula e depois tem uma surpresinha, beleza?